Em 1º de janeiro de 2019, nosso país inaugurou um novo ciclo de sua política externa, comprometido com o pragmatismo, a proatividade e o fim das barreiras ideológicas impostas em governos passados. Inegavelmente, o Brasil precisou consertar a bússola que nos guiava em prol de um projeto modernizador e pragmático de inserção internacional como país autônomo e independente no concerto das nações e dos grandes atores internacionais. Um excelente recado para aqueles que apostavam no fracasso da diplomacia do presidente Jair Bolsonaro, criando picuinhas de toda sorte com diversos países do mundo. Não preciso citar exemplos. Se os senhores pegarem os vídeos dos especialistas e analistas políticos, verão como que era temida propositalmente a política externa do presidente Jair Bolsonaro, que, na minha opinião, tem sido um sucesso. De fato, existe agora um novo projeto de nação, desenvolvido para atender aos valores e aos anseios do povo. Resgataram-se princípios e fundamentos esculpidos em nossa Carta Magna, vinculados à autonomia, independência e soberania de nosso Estado. Por muitos anos, o Brasil pareceu acomodar-se com papel secundário no mundo, limitado por um Estado protecionista e refratário às inovações, à abertura econômica e à liberdade. Prezado professor Troirro, que participará de uma das mesas aqui, uma das grandes pessoas no acordo Mercosul-União Europeia, falará muito bem sobre esse tema. Nosso país seguiu os exemplos deletérios daqueles que estão presos no passado, em teorias arcaicas, em movimentos retrógrados e nocivos à grandeza de nossa nação. Mas tudo isso está ficando para trás, enquanto passamos a construir uma política externa nova, condizente com o enorme potencial deste país. Uma política externa que conecta o Brasil aos grandes fluxos econômicos e comerciais, abre caminho para os principais centros tecnológicos e atrai investimentos altamente benéficos para estimular o emprego e a renda, variáveis fundamentais na vida dos mais necessitados. Essa é a coragem, é a corajosa agenda de transformações destes novos tempos na política externa brasileira e a CREDEM, Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, a qual me honra presidir, orgulha-se de fazer parte desses tempos alviceiros. A realização deste seminário é mais uma ação nesse sentido. Sabemos que, para alcançar tão nobres objetivos, precisamos de parcerias, assim como precisamos compartilhar e desenvolver o conhecimento. Nesse sentido, não podemos e não devemos abandonar a cooperação internacional. Precisamos reforçá-la com ações empíricas e pragmáticas, abandonando a ideologia anacrônica que levou o nosso país à beira do abismo socioeconômico. Vale lembrar os empréstimos feitos via BNDES para construções de obras superfaturadas como o Porto de Mariel em Cuba, dentre outras, em países principalmente da América Latina e África. Por isso, é com grande satisfação que realizaremos debates sobre nossas relações bilaterais. Hoje, norteadas pelo pragmatismo e livre de restrições ideológicas. Contaremos com painéis sobre as relações com os Estados Unidos da América, da qual vejo aqui presentes diplomatas desta embaixada. Estados Unidos da América, o centro da economia e da política internacional, com quem cultivamos uma relação cada vez mais sólida de amizade e respeito. Aproveito aqui para agradecer o vice-presidente também da Comissão de Relações Exteriores, Marcel Van Hatten, por todo o suporte dado na aprovação do acordo comercial chamado Acordo de Alcântara, que vai propiciar o desenvolvimento daquela paupérrima região no Nordeste brasileiro. Tal relação não se confunde com alinhamento a qualquer custo. Aliás, alinhamento virou palavra corriqueira para definir as políticas de aproximação com os nossos irmãos do Norte. Alerto que não resgataremos as políticas externas de governos pretéritos, como a de Dutra ou a de Café Filho. Sabemos inovar e atualizar a nossa inserção internacional. Basta de políticas da pirraça ou de vincular princípios e diretrizes arcaicos à nossa política externa, como se fossem cláusulas pétreas. As relações com a China, o maior parceiro comercial do Brasil, com quem temos discutido questões de grande relevância para ambos os países, provam que os contornos da inserção internacional do nosso país não deixaram de lado as características basilares da diplomacia pátria.
China, que eu acredito vai ter a oportunidade de conhecer em breve. Não pude acompanhar o presidente Jair Bolsonaro por problemas internos partidários. E ainda, as relações entre Brasil e Israel demonstram o ensejo modernizante de nossa pátria, em nome de benefícios concretos para ambos os povos, embaixador Yossi Shelley. Não queremos criticar por criticar, mas adaptar os princípios e fundamentos basilares de nossa diplomacia aos novos tempos. Nesse contexto, Israel é importante parceiro com o qual o Brasil vem estabelecendo profunda cooperação nas mais variadas áreas. No domínio multilateral, debateremos aqui sobre relevantes veículos de cooperação. Na área de defesa, um painel discutirá a cooperação Brasil-OTAN, organização com a qual compartilhamos o princípio de defesa da democracia, das liberdades individuais e do Estado de Direito. Aproveito para agradecer ao presidente Donald Trump pelo seu ato unilateral de reconhecer o Brasil como um membro, um aliado extra-OTAN. Outro painel enfatizará o aprofundamento das relações com as organizações para a cooperação e desenvolvimento econômico, a OCDE, de modo a beneficiar o país com as melhores práticas no trato da coisa pública e com a adoção de parâmetros que estimulem o comércio e os investimentos externos. Aproveito para deixar registrado aqui, que fica gravado no YouTube. Existe uma lista, onde normalmente é alternada entre membros europeus e membros de outros continentes para a inserção na OCDE. Com satisfação, tem membros aqui da Argentina, com a qual o presidente eleito esperamos ter uma relação pragmática e econômica, inclusive de ratificação do acordo Mercosul-União Europeia, demonstrando que as questões econômicas estão acima das questões ideológicas. Da mesma forma, estará presente no evento a questão do liberalismo econômico e comercial, um dos pilares do governo do presidente Jair Bolsonaro e da política externa que vem sendo desenvolvida para inserir o Brasil no comércio internacional e abrir mercados para os produtos nacionais. Queremos abrir o Brasil para o mundo. Queremos abrir o mundo para o Brasil. Senhoras e senhores, num contexto internacional marcado por rivalidades geopolíticas, o Brasil assume o caminho oposto ao adotar o pragmatismo e a proatividade em suas negociações comerciais. Passando por cima de um antigo debate entre multilateralismo e bilateralismo, temos alcançado avanços importantes, como a conclusão das negociações comerciais Mercosul e União Europeia e a Associação Europeia de Livre Comércio, o EFTA, e muitos outros parceiros já demonstram interesses em tratados similares, como Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul. Certamente a União Europeia se beneficiará caso consigamos acelerar a assinatura e ratificação do acordo Mercosul-União Europeia. Para avançar ainda mais, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional continuará perseguindo os novos valores e as novas diretrizes da política externa nacional. Como presidente da CREDEM, gostaria de congratular os deputados que apoiaram, durante a minha presidência, as medidas altamente benéficas para o país. Esses bravos parlamentares votaram favoravelmente a moção de apoio a Israel pela ajuda a Brumadinho, o Acordo de Alcântara, acordos sobre bitributação, notoriamente Emirados Árabes Unidos e Singapura, acordos sobre serviços aéreos e os requerimentos sobre audiências públicas relativas à OCDE e ao 5G e a missão institucional vindoura a Israel e aos Emirados Árabes Unidos a ser realizada no início de dezembro. Não poderia deixar de comentar que o número expressivo de visitas de representantes diplomáticos ao presidente da CREDEM ilustra o ganho de importância da comissão entre as autoridades estrangeiras. E aproveito para me desculpar caso ainda não tenha conseguido atender as vossas excelências embaixadores nas audiências que me são solicitadas à presidência da CREDEM. O interesse de embaixadores e de outras autoridades forâneas nos trabalhos da presidência da CREDEM prova que os esforços estão tendo resultados positivos para a casa e para o Brasil. Agradeço a cada um dos expositores que, ao longo deste dia, nos brindarão com os elevados conhecimentos e contribuirão para os novos tempos que começamos a desenvolver no Brasil. Agradeço também a presença das autoridades e de cada um dos que vieram acompanhar este evento,
bem como agradeço a atenção do público que assiste ao presente seminário internacional virtualmente pelo portal da Câmara dos Deputados na internet. Espero que as discussões que realizaremos aqui contribuam para pavimentar um caminho mais próspero para o Brasil e tenho certeza que esse é o interesse de todos os brasileiros. Finalizo aqui saudando minha senhora, esposa Heloísa, pela paciência que tem tido, né, nesse movimentado ano em que tenho à frente da Comissão de Relações Exteriores. Registro ainda a presença da deputada Soraya Santos, que será a mediadora da próxima mesa, que falará sobre o comércio internacional, e também é a primeira secretária da Câmara dos Deputados. Ao já citado deputado Marcel Van Hatten, terceiro vice-presidente da CREDEM. Muito obrigado a todos. Ouviremos neste momento o senhor presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, o deputado Eduardo Bolsonaro. Bom dia, senhores, senhoras, todos os presentes. Sejam bem-vindos ao Seminário Internacional Novos Anseios da Política Externa Brasileira, Renovar para Avançar. Saúdo, como componente dessa cerimônia de abertura, em que discutiremos as diretrizes e fundamentos da política externa brasileira na atualidade, o senhor presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado, a CRE, senador Nelsinho Trade. Muito obrigado, senador Nelsinho. Tem sido um braço forte, né, nas questões internacionais dentro dessa casa. Senhor ministro de Estado da Defesa, general de Exército, Fernando Azevedo e Silva. Muito obrigado pela presença, ministro, abrilhantando esse evento, sempre atento e solícito com os componentes desse congresso. Ministro das Relações Exteriores, o embaixador Ernesto Araújo. Muito obrigado, Ernesto, pela presença de Vossa Excelência aqui. Certamente, ao lado do ministro da Defesa, Vossa Excelência faz parte dessa mudança que estamos sentindo, saindo de um eixo que privilegiava vizinhos sul-americanos e indo se associar àquilo que há de melhor e mais desenvolvido no mundo. Isso faz parte da campanha de 2018 do presidente eleito Jair Bolsonaro. Saúdo aqui também o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira, trabalhou muito tempo junto comigo e junto com Jair Bolsonaro, ocupa o seu cargo não pela proximidade, certamente pela confiança, pela lealdade, que no meu Instagram, quando recentemente saudei ele como sendo uma pessoa que traz esses valores de berço, fiz menção ao seu falecido pai, com quem nós também tivemos a honra de trabalhar junto, senhor Jorge Francisco Oliveira. Saúdo o senhor ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, o general que me segurou no colo, general Ramos, né? Nome completo, Luiz Eduardo Ramos, pessoa que conhecemos desde os anos 80, e é uma satisfação ter topado esse desafio e tem sido o braço forte do presidente Jair Bolsonaro nas relações junto aos parlamentares dessa casa. Obrigado, ministro. Ao senhor presidente da Apex, o almirante Sérgio Segovia. Cadê o Segovia? Está lá atrás. Perdão, Segovia, eu estava olhando, buscando aqui no meu horizonte, né? Obrigado pela presença de Vossa Excelência. Em breve, vou ver o máximo possível de ter a honra de participar da abertura do escritório da Apex em Jerusalém, Israel, prezado embaixador Yossi Shelley. Se tiver essa honra, vai ser realmente algo que vai marcar a minha trajetória como parlamentar. Agradeço também a presença dos embaixadores e membros de corpos diplomáticos estrangeiros. Eu aqui vou cometer uma injustiça, porque não vou conseguir citar todos. Temos aqui Yossi Shelley, de Israel, Ibrahim, da Palestina, encontrei representantes aqui da Eslovênia, tinha mais a Argentina, encarregados de negócios, Zoltán, Hungria, Espanha, Holanda, e vou cometer o Salomão do Geórgia, Ucrânia, alguns outros que certamente eu não citarei o nome aqui, mas depois, nos nossos encontros bilaterais na comissão, eu vou me desculpando pessoalmente.
É com grande satisfação que procedo à abertura deste evento, o primeiro do gênero dessa envergadura desde o início do governo do presidente Jair Bolsonaro, onde importantes autoridades se reúnem para sistematizar a inserção internacional do Brasil.